Agora, como eu disse, a graça, ela não é limitante, ela é abundante. Para quê? Para que no momento que nós saiamos daqui, nós continuemos vivendo graça. Continuamos experimentando da fidelidade do Senhor nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Porque se a graça de Deus ela fosse somente para esse momento onde nós estamos em unidade, ela seria completamente limitada àquilo que nós podemos fazer. E não é assim que Deus trabalha. A graça de Deus ela é super abundante, para que ela possa ser experimentada em todos os momentos de nossas vidas. Não é verdade? Essa graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. No momento que a gente brinca, né, entre nós ali no Red Crew, uma vez que você viu, você não consegue mais desver. Existe algo ali, como se seus olhos fossem abertos para um Jesus que é impossível você negar. É impossível você voltar atrás a viver a lei, a viver costumes e religiosidade de uma forma como você vivia anteriormente, depois que você enxergou o verdadeiro amor e a graça de Cristo Jesus sobre você. É impossível você voltar. É impossível. Essa graça ela é cativante. Essa graça ela te envolve, ela te engoda, você se torna um escravo por amor, por essa graça. Você se coloca nessa posição. De tão vislumbrado que você fica. E hoje a minha missão, né, de conversar aqui com vocês, a gente sempre vai estar conversando sobre graça aqui, né? A graça ela permeia nossas vidas, porque sem ela nós nem mesmo estaríamos aqui. Mas a minha missão hoje é poder conversar um pouquinho sobre a glória de Deus com vocês. E que missão? Que missão poder conversar sobre a glória de Deus? Porque realmente, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um teria uma opinião diferente, cada um teria um conceito, uma experiência diferente sobre a glória de Deus. Um conceito abstrato, se você pensar, o que é a glória de Deus? Né? E antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero saber quantos aqui têm acompanhado a série Apocalipse e vocês têm curtido? Pode levantar a mão se vocês têm curtido. Nós estamos chegando no final, nós estamos nas últimas palavras, infelizmente, né? Mas uma das características que nós enxergamos no final do livro de Apocalipse é a glória de Deus manifestada. A glória de Deus manifestada. E essa glória, ela é vista em todos os cantos na terra. E eu vou chegar nesse ponto. A gente vai chegar em Apocalipse. A gente vai chegar lá no finalzinho para a gente poder ver o que a palavra de Deus fala sobre a glória dele. Mas antes eu quero poder trabalhar um pouquinho, como que essa glória, o que é essa glória e como que ela foi vista por toda a história da humanidade. Por como as pessoas identificavam, enxergavam, entendiam o que era a glória de Deus. Né? Na semana passada, a gente pode abrir aqui em 1 Crônicas, mas na semana passada, muito obrigado, nós tivemos uma palavra com Gabri, onde ele falou sobre a majestade de Deus, né? E a glória, ela é muito relacionada com a majestade, ela entra junto, né? Ela está ali sempre junto, você vai ver textos a respeito da glória de Deus, ela está sempre junto com a majestade. Olha só o que diz 1 Crônicas 29, diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu és o Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Então olha só, ele começa a falar o que pertence a Deus, as características de quem Deus é, aquilo que é atribuído a dele, grandeza, glória, majestade, todas essas coisas. Quando a gente entramos num estado de admiração, num estado de contemplação de quem Deus é, essas coisas acompanham ele. E a glória de Deus foi manifestada de maneiras diferentes no Velho Testamento, para que nós pudéssemos entender diferentes formas como Deus se relacionava com o povo. No entanto, quando Deus criou os céus e terra, o homem participava de algo. Ele participava dessa glória. Essa glória era algo que o homem podia desfrutar livremente.
Quando Deus criou os céus e terra e Deus criou o homem, imagine a glória que era poder estar no Éden. A glória do homem estava em estar naquela posição. Eu quero poder contar uma história aqui com vocês. Quando Jesus estava aqui na terra e ele queria expor uma verdade fundamental, um princípio do reino, ele usava parábolas. E era engraçado como ele usava as coisas mais corriqueiras. Ele usava coisas simples para poder explicar algo. Ele falava sobre um vinhedo, ele falava sobre agricultura, ele falava sobre transações, sobre negócios, ele falava sobre viagens, ele falava de coisas simples para que as pessoas pudessem compreender. Mas mesmo assim, que ele usasse elementos simples nas suas parábolas, ele falava verdades profundíssimas, que nem mesmo os seus discípulos às vezes conseguiam entender, aqueles que estavam junto dele. E olha só o que ele diz ali em Lucas capítulo 15. Lucas 15 é conhecido como o capítulo do Evangelho, né? O capítulo do evangelismo, onde Jesus ele trata a respeito de algumas parábolas que falam sobre o retorno, né, das pessoas a Cristo, a entenderem o reino de Deus. E olha só o que ele diz em Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre sua casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está falando uma verdade fundamental, de que existia uma mulher, ela tinha aquelas 10 moedas, e é engraçado, eu não vou me aprofundar demais no texto, mas para Jesus estar falando de uma mulher que tinha moedas, provavelmente ela lidava com esse valor monetário porque ela não tinha um marido. E ela não tinha um marido. Se ela tivesse um marido, quem lidaria com todo o valor monetário era o marido. Né? Então, perder uma moeda para aquela mulher era algo muito importante. Por quê? Porque se tratava da sobrevivência dela, se tratava da vida dela. E ter perdido algo tão valioso era sim digno de você varrer a casa toda para poder encontrar aquilo lá, porque aquilo determinaria se ela poderia comer ou não. Então ela levanta todas as coisas e ela encontra aquela dracma, e veja, ela, ao encontrar, muitos se alegraram com isso. Muitos se alegraram com isso. A história do reino é essa, de que algo foi perdido, algo foi cerceado, algo foi perdido, e a busca incessante de encontrar esse algo, a busca constantemente para poder encontrar esse algo e estar nele novamente. O que foi perdido? Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. O que nós perdemos? A glória de Deus. No princípio Deus criou o homem, criou o céu e a terra, criou todas as coisas e posicionou ele nesse lugar privilegiado, onde a glória de Deus era manifesta, onde o amor de Deus era manifestado naquele lugar, de tal maneira que o homem tinha relacionamento perfeito com Deus, livre acesso, sem culpa, sem mácula, um lugar de justiça, um lugar de graça, um lugar perfeito, onde a glória de Deus ela era desfrutada de maneira abundante. O homem pecou nesse momento. Romanos 3 fala que o homem pecou e ele foi cerceado dessa glória. Quando Deus chega e pergunta para o homem, né, Adão, onde estás? Ele estava falando, onde é que você está? Que você perdeu essa posição, que você perdeu essa glória que eu tinha te dado. Esse experimentar da glória de Deus foi cerceado por causa de uma atitude humana. Foi perdida aquela moeda, digna de procurar em todos os lugares para tentar encontrá-la. E é isso que o homem tem feito desde então, com as suas próprias mãos, varrer a casa, deixar de alguma maneira encontrar nos seus próprios meios o reino. Enquanto aquela mulher deveria estar encontrando um noivo. Pensa comigo,
aquilo que nos foi cerceado, a glória de Deus, hoje é objeto de procura, é objeto de ânsia por todos que estão aqui fora. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que Deus colocou o desejo ao eterno no coração de cada um. O desejo ao eterno. Então, se você for falar sobre Deus com qualquer pessoa que está aqui fora, você vai perceber que, de certa forma, todos possuem uma espiritualidade. Só procuram em lugares errados, enganados, que não preenchem, que não alimentam, que não salvam. Porque o desejo do eterno que Deus colocou sobre cada um ainda está lá. Ainda está lá. E você pode perceber que essas pessoas nunca estão contentes, estão satisfeitas, ainda mais com a espiritualidade delas. Porque aquilo nunca vai poder suprir aquilo que só Deus pode. Só Deus pode. E logo depois que o homem caiu, o relacionamento com Deus, ele mudou drasticamente. Mudou drasticamente. Aquela liberdade que Adão possuía em poder entrar na graça de Deus, de poder desfrutar daquele lugar, de poder ter domínio devido à justiça que Deus tinha colocado a ele perdeu. E o homem, tentando reconquistar essas coisas, ele foi tentando, de certa maneira, com a sua própria força, voltar a este lugar de glória. E não conseguia. Daqui começou algo que nós chamamos de religião. Religião, a etimologia da palavra religião vem do latim religare. E religare, ela é o homem tentando se conectar de novo a Deus. É por isso que Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Porque não é nós nos ligando a Deus, mas foi Deus que veio ao mundo. Totalmente invertido. Totalmente invertido. Cristianismo, cristão, Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Quando você entende que a obra é dele e não nossa, e nós simplesmente reagimos àquilo que ele fez, você compreende que você não faz porque você precisa, mas você faz porque você já é nele. Porque você já é nele. Porque essa glória já foi, dando spoiler, né? Essa glória já foi restaurada em nós. Essa posição já foi restaurada em nós. Porque nós já fomos inseridos nele. Eu não sei se eu vou ler esse versículo hoje, mas eu li no meu estudo. Mas lá em Colossenses fala que nós estamos inseridos, nós fomos inseridos em Cristo, em Deus. É uma dupla inserção. Você já parou para pensar nisso? Você foi inserido na obra de Jesus Cristo, e depois de você ter sido inserido nisso, você foi inserido em Deus. Você faz parte de quem Ele é hoje. Olha isso. Então, quando a palavra de Deus olha, os homens olham para Deus e falam: Tu és santo. Eles podem olhar para você e falar: Tu és santo. Porque Ele já te deu essa santidade. É difícil às vezes ouvir essas coisas. Não, Tu és amor, Deus. Não, Tu também é amor. Porque você tem esse DNA, porque você está inserido nele. Você é nascido dele. Vocês podem falar que o Noah é meu filho, não porque ele usa óculos, mas porque ele tem o meu sangue. Não porque ele é loiro, mas porque ele tem o mesmo DNA que eu. Porque ele foi nascido de mim. Não porque ele é meio nerdzinho como o pai. As atitudes dele só refletem o contato que ele tem comigo. Mas quem ele é determinado pelo meu sangue. Vocês entendem? Então a atitude está mais determinada por relacionamento do que essência. Essência é determinada por nascimento. Então, minha gente, o homem, voltando, vamos voltar aqui, a gente foi muito para frente agora. O homem, ele quis se relacionar com Deus. O homem, ele tentava de tudo. O homem, até mesmo, por tentar, não conseguia.
Não conseguia. E ele até terceirizava o relacionamento. Olha só o que diz em Êxodo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Então o povo, vendo a manifestação da glória de Deus no Velho Testamento, teve tanto temor que preferiu terceirizar o relacionamento. Mesmo tentando pelas suas próprias atitudes tentar se voltar a Deus, quando eles se deparam com a justiça, eles não conseguiam ver em si, por causa da culpa que o pecado trazia, uma possibilidade de relacionamento com Deus. Então eles terceirizavam, por causa do medo. Por causa do medo. A verdade é que ninguém podia desfrutar daquela glória novamente, sem a obra consumada de Cristo Jesus. Lucas 7, 28 diz assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esse versículo aqui, ele está falando sobre João Batista. E no Velho Testamento, as pessoas, como eu disse, elas tentavam, por mérito, tentar se religar a Deus, tentar se relacionar a Deus, através das suas atitudes, através das suas obras, através da sua santidade, através da sua separação. Então, foi criado até mesmo uma hierarquia, uma casta, né? Uma forma de separação até entre as pessoas. Eu não posso encostar em você, você não pode conversar comigo, eu sou estou em uma hierarquia diferente. Por quê? Porque isso poderia intervir a forma como eu me relaciono com Deus. E a palavra de Deus diz ali em Lucas que até João Batista ninguém foi tão grande quanto ele. Ninguém foi tão grande quanto João Batista. João Batista, na lei, ele foi o maior. Então você pode pensar em Davi, tu pode pensar em Moisés, tu pode pensar em Salomão, tu pode pensar em cada um dos profetas que operaram milagres e milagres, né? Elias operou 14 grandes milagres. Eliseu, que pediu a porção dobrada, operou 28 grandes milagres, né? Enquanto Elias fez uma ressurreição, Eliseu fez duas. Eliseu ressuscitou até com os ossos. Ele estava morto, alguém jogou alguém em cima que estava morto em cima dos ossos de Eliseu, e a pessoa viveu só por ter encostado no osso. O cara operou milagre até mesmo sendo morto. Então, tu pode pensar, você pode pensar em qualquer pessoa, ninguém foi tão grande quanto esse cara. Mas esse cara nem fez milagre, ele era um louco, maluco, que vestia pelo de camelo, comia gafanhoto, morava no deserto, era considerado como maluco. Mas ninguém foi tão grande como esse. Palavras de Jesus Cristo. Agora, quer saber o que é a palavra de Jesus Cristo também? Ele termina o versículo falando assim: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Por quê? Porque passamos a permanecer, a estar em contato com essa glória de novo. Porque podemos desfrutar disso. Nenhum destes que estavam na lei tiveram o privilégio de poder contemplar a glória de Deus, de poder estar nessa posição de justiça, de poder desfrutar dessa graça e ser chamado filho. Ninguém foi chamado de filho. Ninguém foi chamado de filho. O filho desfruta da graça, o filho desfruta da glória. Olha só o que diz 1 Coríntios 1. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A graça de Deus, a glória de Deus, ela é escandalosa, ela é loucura para quem vive no mérito. Para quem que ela é loucura? Para quem vive no mérito. Você já pensou vocês já pararam para pensar que a graça de Deus, ela é muito boa para ser verdade? Você já nos parou pensando, não. Como assim? Tudo isso tem que ter algum esforço meu. Eu tenho que me santificar para poder. Eu tenho que
jejuar. Eu tenho. E você sempre quer colocar um pouco de obra humana naquilo que foi perfeito. É muito bom para ser verdade isso aí. E é muito bom mesmo. Essa é a verdade. A verdade é que a nossa carnalidade não permite com que a gente venha depositar a nossa fé nessa verdade. Que é uma verdade. A verdade não deixa de ser verdade, só porque a gente não acredita. Ela continua sendo a verdade. De que Deus é bom assim mesmo. É porque a gente se baseia as nossas concepções, nossos próprios relacionamentos, do tipo, eu não consigo fazer um negócio com o Lucas, eu não consigo fazer business com ele, sem que ele ganhe algo e eu ganhe algo em troca também. É o win-win, é o ganha-ganha. Se não tiver ganha-ganha, não tem negócio. Só que se você for ler as parábolas do reino, o cara que encontrou um tesouro, ele vendeu tudo que tinha para poder encontrar o tesouro. Tá, mas quem é que abre mão de tudo pelo negócio então? Então, Lucão, não vem me falar que tu não vai querer lucro nesse negócio aqui, porque não nasci ontem. Não é verdade? É essa a nossa relação. Como assim Deus não está tirando nada com isso? Como assim Deus só está dando e Ele não está querendo receber? Como assim eu não tenho que fazer algo? Perceba que isso é perverso. Isso é maligno. Porque é voltado ao seu egoísmo. Sabe? De que eu necessito ganhar algo com isso. E aí é assim que a gente se relaciona com as pessoas. E eu não estou falando somente de dinheiro agora, eu estou falando de amor. Eu estou falando de perdão. Eu estou falando de generosidade, de tempo, de dinheiro, de trabalho. Isso aqui é generosidade de trabalho, gente. É verdade. Tem muita gente que trabalha o dia inteiro, que viaja a semana toda, mas vem de noite aqui para poder ajudar. Isso é generosidade. A gente não está ganhando nada em troca por fazer isso aqui. Na verdade, a gente está abençoando as crianças. Sabe? Isso, como eu disse, é um reflexo da maturidade da Dom. É um reflexo da maturidade da Dom. As pessoas que estão vindo aqui, é um reflexo da maturidade. Por quê? Porque a gente já tentou fechar isso aqui várias vezes. Não é verdade? Ninguém aparecia, ninguém vinha. E o nosso discurso não mudou em nenhum momento. Em nenhum momento a gente falou, gente, a gente precisa, gente, você vem. A gente começou a forçar ninguém. A gente sempre convida. Sempre convida. E as pessoas começaram a aparecer. E recurso começou a aparecer. E, Elias, eu não consigo ir por causa do meu trabalho, mas está aqui, estou dando tantas placas, que precisa fechar ali as coisas. Elias, estou dando as tintas. Maturidade acontecendo. Maturidade acontecendo. Acontecendo. Isso aqui é só um reflexo. Isso aqui não... Sabe, gente? É só obra. É só obra. Se a gente não tivesse esse lugar, a gente estaria na praça. Não importa. Sabe? Quanto tempo a gente sobreviveu com as crianças indo ali para trás? E a gente continuaria mais 10 anos com as crianças indo ali para trás, mesmo com chuva? Não importa. Porque não é isso, entendeu? Mas é isso que começa a demonstrar a glória de Deus. Que começa a demonstrar a glória de Deus. Ela se manifesta. A graça, ela é loucura para quem vive no mérito. Mas por que eu vou lá na Dom? Estou cansado. O que eu vou tirar com isso? Não é? Olha isso. João 1, do versículo 15 ao 18, diz assim. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Deixa eu pausar aqui. Olha esse versículo, gente.
Sabe, você lê isso aqui e você não recebe. Você recebe aqui, mas tu lê na tua casa, indo segunda-feira para o trabalho, deixou aqui a plenitude. Todos recebemos da sua plenitude. Tudo que existia em Cristo para ser dado, foi dado a nós. Da sua plenitude. Graça sobre graça. Gente, é muita graça. E sabe o que quer dizer graça? Vocês sabem que é favor imerecido. Vocês sabem que graça é Cristo Jesus, né? A.K.A. Jesus Christ. Graça é Cristo Jesus. E Ele não fala que Ele nos deu uma porção de graça, mas Ele nos deu graça sobre graça. Sobre graça. Não existe preocupação em nada na nossa vida, porque a graça está sobre nós. E quando existe alguma preocupação, vem mais graça para tirar isso. É graça sobre graça. É nessa verdade que nós andamos, nessa certeza. E ele continua falando assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Esse versículo aqui é clássico já na Domo, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, para aqueles que ainda não ouviram isso, repetindo, né? A lei ela foi dada, um objeto, algo que foi entregue, Moisés deu, né? A graça e a verdade elas vieram, porque não é um objeto, é uma pessoa. Então a graça e a verdade unidas em Cristo Jesus vieram até nós. E olha só o que ele diz depois, gente: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. E eu fiquei assim: ninguém jamais viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus? E eu fiquei pensando: não, cara, tenho certeza que eu já li alguma passagem que fala que alguém viu a Deus. E eu lembrei que aquele a quem foi dada a lei, um dia chegou e falou: Deus, eu quero te ver. E que ele conversava face a face com Deus. Como é que isso funciona? Aí eu fiquei curioso, eu fui começar a ir atrás para poder ver. Eu fui começar a ir atrás para entender o que aconteceu, né? Como é que isso se deu. Deixa eu ver que oração. E eu vou ter que pular alguns versículos. Em Êxodo, eu ia ler a passagem toda, mas só para... A partir do versículo 11, no início, o que está acontecendo? O povo, ele saiu do Egito, e eles se encontram no deserto, e eles têm ali muitos embates com Deus, tal, a torre de fogo, a nuvem de glória, né? E o povo terceirizou ali o contato com Deus. Moisés é que fazia isso. Mas Moisés, quando ele montou uma tenda, que era a tenda do encontro, e todas as vezes que ele ia para essa tenda, todo mundo ficava em pé, né, como se fosse uma procissão ali, e Moisés passava, aí todo mundo, quando Moisés entrava e a nuvem descia, todo mundo, né, adorava a Deus ali na tenda do encontro, e Moisés ali conversava com Deus, e a palavra de Deus fala que ele conversava face a face. Ali no versículo 11, ele começa a dizer assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, eu já vou continuar. O que estava acontecendo? Deus estava louco com o povo estava fazendo um monte de barbaridade, um monte de coisa, e Deus falou: vamos fazer assim, eu vou manter minha promessa. Vocês vão lá para a terra prometida, né? Vocês vão entrar lá, vocês vão vencer, vocês vão guerrear, mas vocês vão prevalecer e vão conquistar aquela terra. Só que eu cansei.
vamos concordar em discordar, vai cada um para o seu lado, você vai para lá, eu mantenho minha promessa e eu vou ficar aqui. Aí Moisés falou, não, que isso Deus, olha só que legal, né? Moisés tendo essa liberdade de poder conversar com Deus, assim como Abraão teve quando ele estava intercedendo por Ló. Não, só vamos se você for comigo, porque você falou que você me conhece pelo nome. Então Moisés está ali barganhando com Deus. E ele continua falando assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei com o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, olha isso. Chegou. Do nada, o cara me larga e fala assim, então tá. Então me mostra a tua glória. Então Moisés, aquilo que um dia era desfrutado, se realmente você está significando aquilo que você está falando, você está assinando embaixo, me mostra a glória então. Eu quero ver aquilo que a gente perdeu. Eu quero ver aquilo que um dia um homem desfrutou, porém ele perdeu. E olha só como que Deus responde Moisés. Olha isso aqui. E Deus respondeu, diante de você farei passar a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem o quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha... Ele está falando de glória? Moisés pediu para ver o quê? E ele está respondendo com o quê? Perceba que quem Deus é a própria glória. Os atributos de quem Ele é, enxergar a Deus é enxergar a glória dEle. E ele fala, ó, ninguém não vai poder ver minha face, meu rosto você não pode ver. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei em uma fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus mostra quem Ele é. O povo, quando a glória de Deus se manifestou, enxergou o quê? Enxergou fogo, trovão, som de trombeta. A glória de Deus manifesta em cima do Monte Horebe. Quando Moisés enxergou a Deus, e quando ele pediu para ver a glória, ele enxergou o próprio Deus. Sabe o que é o mais legal? É que uma mão bloqueava a visão de Moisés. E como que a mão pode estar aqui e mesmo assim ele enxergar as costas? Como? Vamos chegar nisso. Vocês têm tempo? Então tá, então vamos seguir. Deus, Ele fala que Ele vai botar Moisés sobre a rocha. E depois Ele vai pegar Moisés, colocar ele em uma fenda. E vai cobrir aquela fenda com a mão. E ele vai passar. E só depois ele tira a mão, para que ele veja as costas de Deus. Depois que ele já passou. Essa passagem é uma passagem cheia de símbolos. Tem muitas coisas aqui que está acontecendo. A gente não tem muito tempo para poder falar sobre toda a conversa de Deus com Moisés, de como se desenrolou, por que eles estavam falando aquilo, né? Lembre-se que ali o que prevalecia era a lei, né? Então a conversa que Moisés estava tendo com Deus era a lei, era sobre a lei. Mas Deus pega Moisés e ele fala assim, se você quiser ver a glória, se você quiser ver a minha glória, a primeira coisa que você precisa fazer você precisa estar firmado na rocha. Eu preciso te colocar em Jesus Cristo.
E eu te colocando, inserindo você, imagina aqui uma rocha e uma fenda, e eu inserindo você dentro de Jesus Cristo, você conseguirá enxergar a minha glória. Porque sem Cristo Jesus, não há glória. Sem Cristo não há glória. Então a primeira interpretação que nós podemos ter é que essa rocha é Cristo, e Moisés inserido nele, ele pode enxergar Deus de costas. E a segunda interpretação que nós podemos ter é que... deixa eu só ler esse versículo antes. 1 Coríntios 1:30 diz assim: é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então essa é a nossa posição hoje, porque estamos inseridos em Cristo Jesus, nós conseguimos enxergar essa glória de Deus, e podemos nos gloriar. Essa glória hoje faz parte de quem somos também. Porque estamos inseridos nessa rocha. E o outro símbolo que nós podemos ter nessa passagem com Moisés é que a pedra, ela é um símbolo da lei. A lei, ela foi escrita em tábuas de pedra, tá? Então, na simbologia bíblica, nós podemos entender que ali estava a lei. Mas Moisés estava inserido na lei? Sim, ele estava inserido na época da lei. Mas perceba que a lei possui uma fenda. E essa fenda se chama Jesus Cristo. A quebra, o comprimento, o fim da lei se chama Jesus. E quando Moisés foi inserido em Jesus, Deus pôde mostrar a sua glória. Perceba que quando ele bota a mão e ele passa, são duas pessoas da Trindade ali. Deus Pai cobrindo o Cristo a ser revelado. E Moisés não podia ver a face daquele que viria, porque era um mistério a ser descoberto em tempo certeiro. Moisés, quando pede para ver a glória, ele vê o próprio Cristo, porque Jesus Cristo é a glória de Deus. Jesus Cristo é a glória de Deus. Ele é. Romanos 10, um texto tanto quanto controverso, né? Tem muita coisa ali, eu vou só passar por cima. Diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Iniciou Cristo, acabou a lei. Não, mas tem gente que vai falar, não, o fim ali pode ser traduzido como finalidade, né? Então a finalidade da lei é Cristo. Beleza, de qualquer forma você está falando que chegou em Cristo Jesus, acabou. A finalidade da lei é te levar até Jesus. Chegou a partir de Jesus, acabou, né? O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Então olha só, a gente está falando de coisas que são relacionadas. Moisés, quando foi descrever a justiça, olha o que ele falou: o homem que fizer essas coisas viverá por meio, não viverá por Cristo, não viverá eternamente, mas viverá por meio delas, daquilo que elas estão falando. Então, se você fizer, eu farei. Se você fizer, eu farei. É o negócio do ganha-ganha. Então, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu... Olha, aqui é difícil, tá? Vamos entender o que aqui está falando aqui, ó. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Alguém entendeu isso aqui? Vamos chegar lá, vamos lá. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Continua. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O que ele está falando aqui? Quem subirá ou quem descerá? Quem fará alguma coisa? Quem exercerá a justiça própria? Quem receberá essa justiça com o braço? Ele não está falando isso.
Quem vai até o céu para poder trazer Jesus? Quem vai conseguir fazer isso? Ou então quem vai até o inferno para poder fazer com que ele ressurja? Ninguém consegue na força do braço fazer isso. É isso que ele está falando. Mas a palavra está perto, porque você está inserido em Cristo Jesus. E ele continua falando assim: se você confessar com a sua boca que Cristo Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tu vê que não tem obra? Quem fará isso? Quem fará aquilo? Não, a palavra já está contigo. A palavra já está contigo. Declare em seu coração e com a sua boca. Perceba que ele fala primeiro do coração e não da boca. Creia com seu coração na justiça, e a sua boca, que fala de atitudes, seguirá a sua salvação. Ele sempre bota a obra de Cristo primeiro. As nossas atitudes é um reflexo. É um reflexo. É um reflexo. Efésios 1. Deixa eu ver aqui como é que está. Tem mais uns 17 textos, tudo bem? Não, estou brincando. Tem mais 36 minutos. Queria entregar 11h30, mas vamos lá. Efésios 1. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse também é um clássico aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha isso. Olha isso. Ele, gente, antes da fundação do mundo, antes mesmo de Deus falar, haja luz, Deus já te escolheu para ser santo e irrepreensível. Qual é a diferença dos dois? Vocês sabem? Nós somos santos. 1 Coríntios, vou puxar de cabeça. 1 Coríntios 1, acho que no versículo 2 ou 3 fala assim: aos santos da igreja de Corinto chamados para a santificação. Eu já usei esse texto algumas vezes já. Aos santos da igreja de Corinto chamados para a santificação. Por que ele fala isso? Como é que os caras são santos chamados para a santificação? É o já e ainda não que o Lucas vai explicar. Nós somos santos por aquilo que Jesus fez por nós. Então nós saímos de um estado de pecador, de natureza pecaminosa, para termos nascidos de Deus, tendo o DNA dele, e por isso somos santos. Chamados para a santificação, que se chama maturidade. Maturidade. E nós só podemos manter nossas atitudes assim porque já somos santos. Então quando ele fala que somos santos irrepreensíveis, é porque ele está falando da nossa natureza e das nossas atitudes. Então ele nos chamou para sermos santos, ou seja, para termos essência dele e para andarmos como ele anda. Então desde o princípio ele já nos chamou para sermos assim. Santos, irrepreensíveis em sua presença. No versículo 5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Gloriosa graça. Tu vê que antigamente glória e majestade andavam juntos. E agora é a graça e a glória de Deus. Porque a graça, a verdade e a graça vieram. Porque a graça não tem mais como separar da glória de Deus. Porque a graça de Deus é o próprio Cristo. É o Cristo em nós, a esperança da... meu amigo... Cristo em vós, a esperança da glória.
Jesus, e ele não fala a fé da glória, ele fala a esperança. Vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença? Existe como nós temos fé em algo e tem como a gente esperar algo. Tá, eu não vou explicar isso, eu vou deixar só no ar. Não. Faça a aula de tabernáculo que vocês vão saber. Quem fez sabe. Ou não. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa glória em nós. Jesus amado, é muito bom isso. É muito bom, obrigado, Jesus. A graça de Deus é a nossa justiça. A graça de Deus é Jesus Cristo. Ele é, portanto nós somos. Ele é, portanto nós somos. Ele é, portanto nós somos. Eu quero ler um texto com vocês, ele vai ser um pouco grande. Mas esse texto é maravilhoso. Gente, quem me conhece aqui sabe que eu uso bastante Bíblia, né? Tanto que a André falou que nem vou pregar, eu vou dar uma aula. Mas é meu estilo, vocês vão me conhecendo. Vamos para o próximo texto ali, Felipe. 2 Coríntios 3. E esse texto aqui é glorioso. Olha só o que diz, gente. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Engraçado. Enfim. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito. Deus escreveu uma carta ao povo em pedra com o dedo. E hoje nós somos uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito. Olha isso. Quantas vezes tu já leu esse texto e passou, né? Mas, cara, quando tu começa a pegar as coisas assim, ó, quando é aquilo que eu falei no início. Uma vez que tu vê a graça, não tem como desver. Ela começa a abrir e as coisas começam a se revelar. Meu Deus do céu, gente. Então, nós somos escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Olha só, ele já tirou o méritual da questão já. Ele falou, cara, mesmo você sendo filho de Deus, você tem direito disso. Você tem direito à saúde, você tem direito à prosperidade, mas não, eu não vou reivindicar nada, não por mérito, não por direito. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, dava para parar aqui e fazer uma outra pregação. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Gente, o ministério que trouxe Mas a lei não era boa? Sim, a lei era boa. Ela revelava a moral de Deus, mas ela foi usada como morte, como acusação. Porque a mesma lei que mostrava a vontade perfeita de Deus, era a lei que acusava o povo e levava eles à morte. Mas a lei que trouxe a morte, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Quando Moisés, olha, por que ele está falando isso? Que ministério que veio com tal glória? Ele não estava falando da lei? Mas quando Moisés viu a Cristo, a glória resplandecia. A glória resplandecia de tal jeito que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés. Moisés teve que cobrir o rosto para poder falar com o povo. Porque as pessoas não conseguiam enxergar devido à glória de Cristo ter sido revelada a ele. De tal maneira que uma vez que você vê a graça, você não consegue mais desver. Aquilo fica refletido, fica incrustado, fica impresso em você. Moisés foi marcado pela graça. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
Porque Moisés ainda vivia naquela época, na época de lei. Uma vez ele viu a glória de Deus, mas ele não pôde permanecer na glória de Deus. Então aquela glória ela foi desvanecendo. E para as pessoas não perceberem que aquela glória desvanecia, ele botava um véu, porque cada vez mais o rosto ia se apagando. Aquele brilho não era mais visto. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Será, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Justificação. Continua. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Gente, não tem nem como comparar você querer viver na lei. Não tem nem como comparar você querer viver no mérito. Não tem como você comparar com a glória que existe de viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Não tem como. É infinito. Existe um abismo gigantesco. Gigantesco, não tem como. Por isso que não tem como você voltar mais para a lei. Não tem como. Ai, Jesus, vamos lá. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, o que ele está falando? Então, se aquilo que foi revelado através de Moisés, que era a lei, ainda assim se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que aquele que permanece, que é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo? Quanto mais isso, que é eterno. A lei veio por um período de tempo, mas o sacrifício de Cristo é eterno, muito mais glorioso. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. É por isso que o autor de Hebreus vai falar: entrai, no tabernáculo celestial com confiança. Por quê? Porque nós temos a certeza da graça de Deus sobre nós. Nós temos a certeza de que fomos adotados como filhos. Nós temos a certeza de que somos santos e irrepreensíveis. Nós temos a certeza de que não existe mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Lembre-se de que o sacerdote ele precisava entrar, mas ele entrava com temor. Ele entrava com medo que ele poderia ser morto. E nós nunca experimentaremos disso, porque em amor Ele nos predestinou a sermos santos e irrepreensíveis, a desfrutarmos dessa glória, desfrutarmos dessa graça que é Cristo Jesus. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. A glória coberta, aquela que não revela a graça de Cristo, ela é mantida quando é lida a antiga aliança. Se você vive na lei, o véu é mantido, você não enxerga. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Com o coração se confessa para a justiça. Não existe justiça na lei. Não existe justiça no mérito. Ele podia falar que o véu cobre os olhos, mas não é os olhos, é o coração. É impossível alguém ser justificado pela lei, somente em Cristo Jesus. Que texto, gente. Olha lá. Mas quando alguém se converte ao Senhor, ele botou um mais agora, hein? Quem é em português botou ali alguma coisa, pronome do subjuntivo do sei lá o que, ele botou alguma coisa de ligação que dá o oposto, é o oposto. Mas quando alguém, olha só, existe uma condição, existe algo que acontece quando alguém encontra Jesus. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu do coração é tirado.
e a justiça se manifesta. E a justiça se manifesta. O véu do coração é tirado. Vai lá. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. A lei era a nossa prisão, gente. A lei é o que aprisiona. Onde está a morte, o seu aguilhão? Lembre-se que ele foi chamado, a lei foi chamada de um ministério da... Então, a algema da morte, o que era? A algema da morte era a lei. Cara, pensa nisso. A morte por si só era a morte. Como é que eu vou explicar isso? O salário do pecado é a... Como é que você sabe que aquilo é pecado sem a... Então a lei era a própria coisa que nos condenava. Era a força do pecado, era a força da morte. Olha isso, gente. Não, volta. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito? No Senhor ali a liberdade. Então essa lei, essa algema, aquilo que nos prendia à morte, presta atenção nisso, aquilo que nos prendia à morte foi tirado. E hoje nós estamos presos a Deus por estarmos inseridos nele. Ah, Jesus amado, como é maravilhosa essa verdade. É maravilhosa. Segue lá. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Um dia Moisés quis poder ver essa glória, e hoje nós podemos contemplar. Segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória. Olha, tem na minha versão diz assim, ó. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como que por um material espelhado. Olha isso aí. Eu não sei em qual versão, eu acho que deve ser a Almeida que está falando assim. Ou então na King James. Mas diz assim: hoje, todos nós, com a face descoberta, com esse véu retirado, nós podemos enxergar como que por um material espelhado. Como se um espelho tivesse aqui. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Olha no espelho. Olha no espelho. Olha no espelho, porque essa glória já está aqui. Essa glória já está aqui. Ah, gente do céu. Aqui diz segundo a sua imagem, né? Mas como que por um material espelhado, nós podemos enxergar a glória de Deus quando Cristo é revelado em nós. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Aqui com glória cada vez maior, mas aqui na minha versão da Almeida diz assim: de glória em glória. Existe uma glória, e existe uma glória maior, e existe uma glória maior, e existe uma revelação de Cristo maior, e existe uma revelação de Cristo maior em nossas vidas. Em nossas vidas. De glória, botaram aí, para nós. Para vocês não verem que eu não estou mentindo. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como que por um material espelhado a glória do Senhor, que conforme a sua imagem estamos sendo transformados. Aqui está com glória crescente, eles vão achar outra versão que diz de glória em glória. Mas com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, esse texto, Lucão, pode vir que eu já vou finalizar. Esse texto é maravilhoso. E ele segue ali em 2 Coríntios 4. Ele segue dizendo ali em 2 Coríntios 4, assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. É a sequência do texto. Ele estava falando da glória de Deus. Essa aqui é a sequência.
Visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. O que ele está falando? Ele está falando sobre uma mudança de atitude e o não uso da palavra como lei. É isso que ele está falando. Porque nós podemos enxergar essa glória em nós, crescente, de glória em glória. Nossa atitude, ela vai se parecendo cada vez mais com a atitude do Pai. E como é que a gente faz para manter isso? Não usando a lei, não torcendo a palavra, entendendo que é bom demais para ser verdade, e que Deus é bom assim, e que em amor Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. É muito bom, e é por isso que nós podemos desfrutar. Por isso que nosso Pai é chamado de bom. Ele é um bom Pai. É um bom Pai. Ele não é um mau Pai. Ele não é um Pai de negócios. Ele não é um Pai que está tentando fazer um ganha-ganha. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meu irmão. Que verdade maravilhosa. Ele é um bom Pai. Pode falar para Deus: Deus, obrigado por ser bom, Deus. Deus, obrigado por ser bom, Pai. Obrigado por ser um bom Pai. Obrigado por nos dar aquilo que nós merecemos, mas a sua graça se manifestou. Obrigado por ser bom, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo errando, Pai, diariamente, o Senhor continua sendo bom, e a sua glória tem nos transformado, Pai. A sua glória tem nos transformado, Pai. Obrigado, Pai. Ele continua falando assim: ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Como é que o nosso evangelho pode estar encoberto? Ele só é encoberto se nós voltarmos à lei. E ele não vai estar encoberto para aqueles que já não estão mais cobertos. O nosso evangelho, se nós voltarmos à lei, vai estar encoberto para quem está lá fora, porque nunca vai enxergar a graça de Deus. Eles vão enxergar leis, eles vão enxergar mérito, e eles vão enxergar uma igreja que afasta e que não inclui. Eles não vão enxergar amor. Eles vão enxergar a algema da lei, a algema da morte. É para eles que está encoberto, se a gente volta para a lei. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como? Volta. Como que ele fez isso? Através do aguilhão. É o aguilhão que cega. Até hoje, quando Moisés é lindo, existe um véu que é isso. Satanás usou isso, ele usa isso. A separação, a antipatia, a insensatez, o coração anestesiado. É a gente não enxergar as oportunidades do nosso dia a dia. É a gente não enxergar o pobre, é a gente não enxergar... E eu não estou falando pobre de dinheiro, é o pobre de espírito. A pessoa que trabalha do seu lado, ela é uma miserável. Já parou para pensar nisso? A pessoa que trabalha do seu lado, se ela não conhece Jesus, ela é uma miserável. É miserável.
Quanto mais nós, por sermos egoístas de não compartilhar algo tão bom como isso. E nós mesmos temos encoberto isso. Essa glória que um dia foi perdida, que foi a ânsia de gerações. E nós, amém, Deus é muito bom para nós. Mas ela deveria ser transbordante. E isso não é um chamado de atenção, querido, é só um incentivo. Porque de forma intencional nós temos trabalhado Apocalipse. Nós sabemos que Cristo está voltando. Maranata, vem Senhor. Mas eu quero que todos que tenham contato comigo tenham contato com Cristo. E quando eles enxergarem esse material espelhado, eles possam ver a glória também. Eu não estou falando que é fácil. Vão ter dias e dias, querido. Eu sei disso. Eu passo por isso. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não. Mas a glória de Deus, ela nos constrange. E ela nos leva a um lugar de dependência, um lugar de entendimento. Versículo 6 diz assim, para a gente poder finalizar: porquanto, pois foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Quando Moisés pede para Deus, fala, Deus, mostra-me a tua glória. O que Deus responde? Ninguém pode ver a minha. E hoje, onde nós encontramos a glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. Filipe falou, Jesus, mostra-nos ao Pai. Ué, você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Quer ver a glória de Deus? Enxerga aquela cruz. E enxerga aquela tumba vazia. Essa é a glória de Deus. A maior glória de Deus é a obra consumada de Jesus Cristo. É o estar consumado. Essa é a glória de Deus, onde tudo se fez novo. Onde todos foram chamados a serem filhos de Deus. Onde todos foram adotados. E para a gente finalizar, Apocalipse 21, que eu falei que a gente ia finalizar com Apocalipse. Lá no final, depois que toda loucura aconteceu na terra, um dos anjos, ele chega e fala assim, um dos anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, vem aqui comigo. João viu muita coisa, mas alguém bateu no... quer ver um negócio legal? Vem aqui, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a noiva. Eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Vai lá. Travou? Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. E ela resplandecia com a glória. Resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa,
como jaspe, clara como cristal. A noiva resplandecia a glória de Deus. Não existe mais nenhuma glória desvanecente, porque ali ela já era um com o seu noivo. Você pode ficar ali em pé no seu lugar, por favor. Eu acho que eu queria poder orar por vocês, mas eu acho que eu vou deixar o Espírito fazer o trabalho para mim. Então eu só vou pedir para você fechar os seus olhos e agradecer a Deus pelo privilégio de podermos desfrutar dessa glória. Começa só a agradecer, só agradecer. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua revelação, Deus. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Pai. Obrigado, Pai, porque ainda que venhamos, Pai, a cair, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece um bom Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo nos dias em que esquecemos, Pai, quem somos, ou então a vida nos distrai, Pai, o Senhor permanece fiel. O Senhor não se esquece daquilo que o Senhor fez e de quem nós somos em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque hoje desfrutamos, Pai, de uma glória, desfrutamos de uma graça jamais vista, Pai. Obrigado, Pai, porque vivemos nos últimos dias, Deus, pois estamos ansiosos, Pai, pela Sua volta. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado, Pai, essa igreja em maturidade, Pai. E o Senhor tem transformado essa igreja de glória em glória, Pai. Obrigado, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem dado, Pai, a respeito de quem Tu és, de quem nós somos em Ti, Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos nos firmar nessa rocha, Pai. Obrigado porque o Senhor nos inseriu na fenda da rocha, Pai. E hoje nós podemos ver a Sua glória refletida na face de Cristo Jesus, Deus. Obrigado, Pai, porque somos transformados, Pai. Porque transformasse a nossa essência e transformas as nossas atitudes, Deus. Obrigado porque o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos, Deus, para a vida e para a piedade, Pai. Muito obrigado, Pai, por ser nosso Deus, por ser nosso Pai, por ser nosso Senhor, nosso Salvador. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus.